Então, irmãos, vamos falar de um assunto muito importante nessa noite, um assunto muito oportuno para todos os momentos. A vida do cristão não existe se não tiver oração. Jesus nos ensinou a orar. Nós entendemos que o momento que nós passamos exige muita oração de nossas vidas, de nossa família. Nossa família precisa orar. Nossa igreja precisa orar. E nessa noite nós vamos ter uma palavra da parte de Deus que vai nos incentivarmos a orar e encorajar nossa família também a ter uma vida de oração. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Vou dar um tempo para vocês encontrarem o livro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Vamos fazer a leitura. Para quem entrou agora, livro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos discípulos disse a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada e os meus filhos já estão dormindo, já estão deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. É uma leitura muito conhecida, muito rica e tem uma clareza muito grande. Jesus ensina seus discípulos acerca da oração. Esse ensinamento é para a minha vida, é para nossas vidas, é para a sua família. Jesus estava orando, quer dizer que Jesus ele dava exemplo de oração. Ele não apenas ensinava a orar. Jesus era um homem que orava. Então, quando ele terminou de orar,
um dos seus discípulos chegou e pediu: Senhor, eu queria que o Senhor me ensinasse a orar, nos ensinasse a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Jesus disse assim: quando vocês orarem, digam. Agora eu vou abrir lá no livro de Mateus, porque a oração de Mateus é mais completa. E depois nós voltamos para Lucas. E vamos então verificar cada uma dessas sentenças da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma das orações conhecidas. Muitas pessoas fazem essa leitura, fazem essa oração, conhecem essa oração de cor, mas não entendem os conceitos que estão nessa oração. Nós precisamos entender que essa oração do Pai Nosso é nossa dependência de Deus. É para nós aprendermos os conceitos, quem é Deus e quem nós somos. Quando Jesus diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. A primeira palavra que nós encontramos aqui é Pai. Já traz um ensinamento muito grande para nossas vidas. Pai Nosso que estás nos céus. Eu queria que vocês participassem do culto nessa noite. Vocês podem escrever aqui no comentário o que significa um pai para você. Queria que vocês participassem, escrevessem o que significa um pai, o que é um pai para você. Estou esperando a participação de vocês. O que é um pai? A irmã Madalene respondeu aqui: um exemplo de protetor. Um exemplo, um protetor. Irmã Clarice, um amor. Irmã Sandra, uma referência. Irmã Glauciane, pai é tudo para mim. Pai para mim é alguém que nos ama, nos supre, nos corrige e sempre procura dar o seu melhor. A irmã Solange respondeu essa última. Realmente, irmãos, todos esses conceitos de pai são verdadeiros. Realmente um pai é isso, tudo que vocês falaram. E o modelo de nosso pai é o nosso Deus. E quem nos ensinou a chamar Deus de pai foi Jesus. Isso significa, se Deus é nosso pai, automaticamente nós somos filho. Significa também que nós temos uma família. Porque não é pai meu, é pai nosso. Quer dizer, que ele não é apenas meu pai. Ele é meu pai, é pai de vocês também, e é pai de outros irmãos. Então nós temos uma família. Irmã Glauciane, sempre está do nosso lado. Esse é o exemplo de pai. Então, nós entendemos que somos uma família, porque é Pai Nosso que está nos céus. E Jesus, ele tinha autoridade para fazer essa oração e nos ensinar sobre Pai, porque através do sangue de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então quem quer ser salvo tem que escolher ser filho de Deus. Mas aqui a irmã Giovânia respondendo: pai é um amigo e protetor. Muito bem, meus irmãos, gostei muito da participação de vocês. Vamos precisar novamente vocês participando do culto, viu? Quem quer ter a salvação, quem quer receber de Deus as bênçãos de Deus, quem quer ser protegido por Deus, ele precisa se colocar na condição de filho de Deus. Para nós sermos filhos de Deus, só existe um caminho, é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos tornou filhos de Deus. É por isso que no livro de Romanos 8,15, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo clama Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho, ou meu pai, meu papai. Então nós nunca jamais devemos esquecer, se nós desejamos ser salvos, nós devemos almejar essa filiação. Devemos almejar ser filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, temos que passar pelo arrependimento, reconhecendo que Jesus é o Senhor das nossas vidas. O Davizinho respondeu agora: pai é quem protege, para mim é sempre quem corrige o filho e que supre as necessidades do filho. Muito bom, gostei bastante da participação de vocês, é isso mesmo.
primeira palavra traz é muito significativo para nós, reconhecer nosso Deus como Pai. Já abre um leque muito grande para nós aprendermos sobre essa palavra. Pai, como vocês mesmos falaram, representa muita coisa. Tudo que Jesus falou é significativo. Tudo que Jesus falou é repleto de significado para nós. Tem muita mensagem para nós. Ele continua: santificado seja teu nome. Nós, como filhos, devemos almejar glorificar o nome de Deus. O nome de Deus é santo e nós devemos glorificar o nome de Deus porque somos filhos dele. E o desejo de todo filho é que o nome de Deus seja glorificado. Terceira sentença: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nesse versículo 10 da oração do Pai Nosso, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é Rei, Ele é nosso Pai, Ele é Santo e Ele é Rei. Como Rei, nós somos os súditos dEle. Ele é Pai e nós somos filhos. Ele é Rei e nós somos os súditos de Deus. Então dá a entender que existe um reino e que nós pertencemos a esse reino, o reino de Deus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ensino precioso. Ele não está pedindo pão para um mês de provisão. Está pedindo pão nosso de cada dia. Está pedindo pão para hoje. A oração que nós fizemos ontem, ela não serve para hoje. A oração que nós fizemos na semana passada, ela não serve para hoje. Assim como o alimento que nós tivemos ontem, hoje nós devemos nos alimentar novamente. Assim a oração, nós devemos fazer oração todos os dias. Deus é o nosso provedor. Nós dependemos dele a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós devemos sim, sempre pedir a provisão de Deus. Então, como vocês falaram, o Pai é o provedor, é quem protege o Filho. Temos aqui a nossa provisão vindo de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui é uma parte difícil. Perdoa as nossas dívidas, porque tem uma contrapartida nossa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós somos filhos de Deus, e para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus Cristo. É através do sangue do Cordeiro, que morreu na cruz por nós, para perdão de pecados. Se nós somos filhos de Deus, é natural que nós cumpramos o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é perdoar 70 vezes 7 em um dia. Ou seja, em um dia, se alguém errar conosco 70 vezes 7, dá 490 vezes, nós ainda devemos perdoar. Na verdade, esse número 490 não é um número cabalístico. O que Jesus está ensinando é que nós devemos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Nós devemos perdoar nossos irmãos. É difícil? É. Mas quando nós olhamos para a cruz, não é difícil. Quando nós olhamos entendemos o que Jesus fez por nós, não se torna tão difícil assim. À medida que nós temos comunhão com Deus, através do sangue do Cordeiro, nós temos mais facilidade de perdoar as pessoas que nos ofendem. Mesmo aquelas que falam mal de nós, aquelas que implicam conosco, aquelas que nos provocam injustiça, nos provocam prejuízos, mesmo assim, se nós queremos fazer a oração do Pai Nosso, nosso coração não pode estar cheio de amargura, nosso coração não pode estar com rancor, nosso coração tem que ser um coração perdoador. Nós devemos ter essa capacidade de perdoar, porque Jesus morreu na cruz por nós, Jesus fez tudo por nós, Jesus nos concedeu um perdão muito maior do que o perdão que nós liberamos para o nosso irmão. Então é imprescindível na vida do cristão o perdão. Não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Se nós queremos ser filho de Deus, se nós queremos ser chamados filho de Deus, se nós queremos chamar o nosso Deus de Pai Nosso, a nossa vida tem que ter o perdão.
Se possível, 70 vezes 7 em um dia. O versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Repare que o Senhor é Ele que nos protege de cair em tentação. Nesse mundo nós teremos tentações, passaremos por situações difíceis, mas a ajuda de Deus, é com a ajuda de Deus que nós vamos vencer. Deus não nos deixa cair em tentação e nos livra do mal. Esse mundo também existe o mal. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós vamos ter que lidar com isso, infelizmente. Mas se você é filho de Deus, se você tem um coração perdoador, você pode fazer essa oração do Pai Nosso. E essa oração que Jesus ensinou, ela te garante a provisão, ela te garante o perdão, ela te garante que Deus não te deixa cair em tentação, e ela te garante que Deus te livra de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus ensinou para seus discípulos. É uma oração que nós devemos entender cada um dos conceitos definidos aqui por Jesus. Continuando no livro de Lucas, quando Jesus ensina essa oração para os seus discípulos, Jesus ele continua seu ensino. Ele vai ensinar agora a forma como os seus discípulos devem orar. Jesus vai ensinar a forma como nós devemos orar. Repare uma coisa interessante. A oração é fácil. Na prática, nós devemos apenas dobrar nosso joelho e entrar em contato com o nosso Pai, o nosso Deus. Através do sangue do Cordeiro, nós temos acesso ao Pai. Mas pense como é difícil as pessoas usarem desse meio de graça. As pessoas fazem tudo, mas não gostam de tirar tempo de oração. Na verdade, isso é falta de fé. Na verdade, Jesus já tinha alertado que quando ele viesse uma segunda vez, ele perguntou: será se o Filho do Homem encontrará fé na terra? Porque as pessoas não gostam de orar, apesar de ser tão fácil, tão simples, tão produtivo a oração do cristão, mas infelizmente a quantidade dos que oram ainda deixa a desejar. Que não seja assim na minha vida, que não seja assim na sua vida, não seja assim na sua família. Que a sua família possa dobrar seus joelhos todos os dias e fazer uma oração, falar com o Pai e pedir ao Pai perdão e reconhecer que Ele é Pai, reconhecer que Ele é Rei e pedir a Ele perdão dos seus pecados. E nesse momento você sonda seu coração, verifica se não existe alguma mágoa, verifica se não existe alguma amargura no coração. Se existir, você deve liberar o perdão. Se existir, você deve liberar o perdão para receber de Deus o perdão que você tanto precisa, que nós tanto precisamos. E o interessante é que essa oração nós devemos fazer todo dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se nós precisamos pedir o pão todo dia, devemos pedir o perdão todos os dias. Se nós devemos pedir perdão todos os dias, nós devemos perdoar todos os dias, se for necessário. Isso é o Evangelho. E Jesus agora ensina a oração do Pai Nosso. Agora Jesus vai ensinar como você deve orar, como nós devemos orar. É difícil, as pessoas, a maioria, deixam passar essa oportunidade que Deus nos dá de entrarmos no trono da graça, deixa passar essa oportunidade de falar com o nosso Pai, ter comunhão com o Pai, mas nós estamos aprendendo aqui e vamos incentivar a nossa família a orar, vamos levar a sério a nossa vida de oração, porque a oração é o oxigênio da vida espiritual. Sem oração nós fraquejamos em nossa fé. Então que nós possamos realmente colocar na nossa agenda diária a oração. Tem que ser todo dia. Jesus continua ensinando agora a forma de orar. Vocês vão ver que Jesus ensina que a nossa oração tem que ser uma importunação. Nessa forma. Ninguém gosta de ser importunado. Mas Jesus ensina que nossa oração tem que ser dessa forma. Ou seja, ele dá um exemplo aqui interessante. Suponha que um de vocês tenha um amigo e recorra a ele meia-noite. Você tem um amigo e meia-noite
você vai na casa do seu amigo, bate na porta dele e fala assim: meu amigo, me empreste 3 pães, porque eu recebi uma visita e não tenho nada para oferecer para ele. Foi essa a comparação que Jesus fez. É uma importunação, meia-noite, chegar na casa do amigo, o amigo já está dormindo, seus filhos já estão tudo na cama dormindo. Jesus diz que o amigo não vai atender, porque está importunando. Não vai atender, porque é meia-noite e ele já está dormindo. Mas se você continuar importunando, Jesus diz que esse seu amigo vai lhe atender. Não por ser seu amigo, mas ele vai lhe atender por conta da importunação. Ele vai lhe dar tudo que você pedir. Aí Jesus faz essa comparação em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa oração. Se nosso amigo, se nós importunarmos nossos amigos, ele vai nos atender. Imagine Deus. A nossa oração tem que ser assim, tem que ser uma oração perseverante, tem que ser uma oração persistente. Não pode orar uma vez e desistir. Tem que orar todos os dias e tem que orar várias vezes. Se nós queremos uma bênção, se você quer pedir a graça de Deus sobre a vida de seu familiar, você não pode desistir de orar. Se você quer pedir a graça de Deus sobre a sua vida e você ainda não recebeu, você tem que persistir, perseverar em oração. Nós temos vários exemplos de orações perseverantes. Nós não vamos entrar dando esses exemplos agora para não estender muito tempo. Mas na Bíblia está repleta de orações de homens e mulheres que perseveraram em oração. E porque eles perseveraram, eles alcançaram a graça de Deus. Se você perseverar, conforme Jesus ensinou, a oração tem que ser uma oração perseverante. A oração da fé é uma oração que persevera. Então o seu amigo vai lhe atender, não por ser seu amigo, mas vai lhe atender porque você importunou. Então esse foi o exemplo que Jesus deu em relação à nossa oração. E Jesus ainda diz assim, por isso eu digo, olha esse por isso aqui, por isso eu digo, por isso o quê? Pela importunação, pelo ensinamento que ele já trouxe antes, por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essa deve ser a nossa oração. Jesus ele já dá o motivo de oração. Jesus ele nos ensina a orar e ensina como nós devemos orar. E ele diz, da garantia da resposta, peçam e será dado. Esse é o ensino de Jesus. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. O versículo 10, ele diz assim, pois todo que pede, recebe. Ele não diz assim, pois alguns que pedem, recebem. Ele diz, todos que pedem, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Ele não diz assim, alguns que buscam, encontram. Ele diz, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus finaliza esse ensinamento dando um exemplo muito claro. E ele faz a gente refletir sobre nossa vida. Vocês, a maioria são pais, a maioria são mães, as mulheres são mães. A maioria dos homens presentes são pais, mas quem não é pai, mas pode entender essa mensagem que Jesus trouxe aqui. Qual pai, no meio de vocês, agora ele incluiu a gente, no nosso meio, qual é o pai? Que se o filho pedir um peixe, em lugar disso vai lhe dar uma cobra? Vocês imaginam um pai que vai dar uma cobra quando o filho pedir um peixe? Você faria isso? Qual é o pai que, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Então Jesus finaliza. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha só. Jesus faz umas perguntas retóricas. A resposta nós sabemos. Qual o pai no meio de vocês? Qual é a mãe? Qual é o pai
entre nós, entre vocês que estão participando do culto, que o filho vai pedir um pão, um peixe, e você vai dar uma cobra, um escorpião. Nenhum pai vai fazer isso. A resposta já está clara, é evidente. Nenhum pai faz isso. E Jesus finaliza dizendo: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, nós damos coisas boas para nossos filhos. Mas Jesus diz que, apesar de nós darmos coisas boas para nossos filhos, nossa natureza é má. Nossa natureza é egoísta. O ser humano é egoísta. E mesmo o ser humano sendo egoísta, ele sabe dar coisas boas para os seus filhos. Aí ele finaliza: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Agora, eu acho interessante como finaliza esse versículo, porque o bem mais precioso que nós podemos pedir a Deus é a presença dele em nossas vidas. É o Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós estamos lendo sobre oração, muitas coisas vêm em nossa mente sobre pedir, receber, bater e será dado. Muitas pessoas, por entenderem errado, fazem isso pedindo recursos materiais, recursos perecíveis. Muitas vezes está correto, não é que esteja errado você pedir a Deus bens materiais. Não está errado, devemos fazer, é uma oração legítima. Mas o mais importante que Jesus ensina, e o que nós mais devemos buscar, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o bem mais precioso que o crente pode ter, é a presença do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós entendemos que somos filhos de Deus, que nós aumentamos nossa comunhão com Deus, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tendo o Espírito Santo em nossas vidas, nós estamos tendo a presença de Deus em nós. Tendo a presença do Espírito Santo, nós temos alegria, temos vitória sobre todas as tribulações. Nós temos uma fé inabalável. E nós temos a capacidade de perdoar nossos irmãos. Nós temos a capacidade de amar nossos irmãos. Nós temos a capacidade de fazer a diferença nessa geração. Nós temos a capacidade de viver o Evangelho que Jesus trouxe, que Jesus ensinou. Quando nós temos o Espírito Santo. O mundo apresenta muitos desafios. Provavelmente nós, mesmo depois de crente, cometemos erros, cometemos falhas absurdas. Mas com o Espírito Santo em nossas vidas, ele nos capacita, ele nos faz entender nossos erros, nos faz voltar atrás, nos faz nós nos arrependermos. É o Espírito Santo que faz a gente ter uma vida cristã completa, através da nossa comunhão com Deus. Amém? Então, eu quero encorajar você a não desistir de orar. Eu quero encorajar você, através dessa leitura bíblica que Jesus nos ensinou, a perseverar na oração. E eu quero que você, toda vez que você for orar, você entenda que Deus é Pai e que você sabe dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. O que sua família mais precisa é da presença do Espírito Santo. O que seus filhos mais precisam é do Espírito Santo. O que nós mais precisamos é da presença do Espírito Santo. Então que nessa noite nós possamos aprender cada dia a perseverar em oração. Porque como Jesus ensinou, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É assim que nós devemos orar, com perseverança, com insistência, que a resposta vem de Deus. Nós estamos pedindo ao Pai, que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Nós estamos pedindo ao Pai nosso que está nos céus, que é nosso Pai, que é o nosso Rei, que é o Todo-Poderoso.